Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é mais um episódio da segunda temporada do podcast Leia a Bula, um podcast com Dante Gallian e comigo, Ricardo Mitucci. Leia a Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Bom dia, boa tarde, boa noite, mestre divino Dante Gallian. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo ótimo, Ricardo. E você? Também, infelizmente, tudo ótimo. Dante, eu tenho que te dar uma notícia. Já estamos caminhando para a reta final dessa segunda temporada. Você acredita? Eu nem me dei conta. Pois é, este é o nosso penúltimo episódio. É o 11º episódio desta temporada. E é um episódio que vai tratar de um tema que, assim como a gente falou há alguns episódios sobre o significado da vida, esse eu diria que também tem um nível de complexidade relativamente grande, mestre, que é uma pergunta bastante singela, mas nada simples que eu vou lhe fazer. Como sempre, né, Como Ricardo? sempre, para não perder o hábito, né? Que foi, acho que, a marca dessa temporada, que é a seguinte pergunta, mestre. Quantos somos nós? Tá, mais ou menos no planeta? Não. A pergunta é mais funda, mestre, é mais complexa. Eu vou chegar lá trazendo, evocando autor, obra e o excerto, e eu tenho certeza que você vai entender, embora eu acho que vai dar muito pano para manga essa reflexão. Que é o seguinte, a gente vai falar sobre quantos somos nós, ou tentar responder essa pergunta por uma perspectiva mais filosófica, psicológica e não geográfica, né? A partir de Hermann Hesse, Prêmio Nobel de Literatura, um grande autor alemão, que escreveu um dos livros que mais marcou a minha vida de leitor. Eu diria que, assim, como leitor voraz que sou, é muito difícil ter um livro preferido. Eu tenho muitos. Já revelei aqui que Dostoiévski é o pai da minha santíssima trindade literária, Shakespeare é o filho, Hermann Hesse não é o Espírito Santo, mas O Lobo da Estepe eu diria que hoje é o meu livro preferido. É um livro de uma potência absurda, o que Hermann Hesse faz nesse livro, como diriam os mais jovens há alguns anos, porque eu acho que já tá meio demodê o que eu vou dizer, mas enfim, eu sou um jovem senhor, eu diria, quase um jovem senhor, ainda não tanto, mas quase, é de explodir o cabeção, mestre Dante Gallian. A gente vai perguntar, então, vai tentar melhor responder quantos somos nós a partir do Lobo da Estepe de Hermann Hesse, num excerto que eu extraí da página 72 e 73, Editora Record, e aqui já fazendo aquele merchan sem ganhar nada, como sempre, em que Hermann Hesse diz o seguinte, Dante: não há um único ser humano que possa ser explicado como a soma de 2 ou 3 elementos principais. E explicar um homem tão complexo quanto Harry, por meio da ingênua divisão em lobo e homem, seria uma tentativa positivamente infantil. Harry compõe-se não de 2, mas de 100 ou de 1000 seres. Sua vida, como a vida de cada um dos homens, não oscila simplesmente entre 2 polos, tais como o corpo e o espírito, o santo e o libertino, mas entre 1000, entre inumeráveis polos. Antes de entrar na pergunta propriamente dita, só para contextualizar rapidamente, quando se menciona Harry neste excerto que eu li há pouco, a narrativa nos diz respeito ao protagonista, Harry Haller, acho que a pronúncia é essa, não falo alemão, como talvez fale meu interlocutor erudito. No entanto, Harry é um homem que se vê dividido literalmente entre homem e lobo. Ele se vê meio homem e meio lobo. Então, quando é irascível, quando é selvagem, ele se vê lobo. Quando mais dominado, digamos assim, quando mais erudito, quando mais literalmente humano, menos selvagem, ele se vê homem. Então, ele vive nessa dubiedade. Até que vem este excerto e diz que é infantil essa divisão que o próprio Harry Haller estabelece para ele. Na verdade, Harry Haller não é só homem e lobo, ele é muito mais do que isso. E é aí que veio esse tema na minha cabeça, mestre Dante, né? Quantos somos nós, afinal de contas, se Harry Haller não é só homem-lobo ou lobo-homem, justamente porque o narrador nos informa que, como a vida de cada um dos homens, não dá para
para uma vida oscilar apenas entre dois polos. Ela oscila entre inumeráveis polos. Então a pergunta é simples, Dante. Afinal de contas, nós somos quantos? Nós somos muitos? Olha, eu vou te responder através de um outro autor da literatura. Mais uma vez, já deu para perceber que é o meu preferido, ou um dos mais preferidos, que é o Dostoiévski. Meu também, eu te entendo. Então, eu até acho que em algum momento eu já tenha, ao longo dessas 2 temporadas, em algum momento talvez já tenha me referido justamente a essa passagem que eu gosto muito. Por quê? Porque ela, não é que ela define, mas acho que ela descreve, porque o homem não dá para ser definido, né? Inclusive essa frase que você acabou de ler do Hermann Hesse mostra muito claramente isso, né? Não dá para definir o homem, mas a gente tenta, da medida do possível, tentar descrevê-lo. E ao tentar descrevê-lo, a literatura é a grande arte da descrição do humano, a gente acerta mais ou acerta menos, né? Eu acho que essa passagem que você trouxe para a nossa reflexão hoje do Hermann Hesse é uma desses grandes achados descritivos a respeito do homem. E outra é essa que eu vou dizer, que é do Dostoiévski, dos irmãos Karamazov, no diálogo entre o Dmitri Karamazov e o Alyosha, o irmão mais velho e o irmão mais novo. Num certo momento, o Dmitri, que é essa alma explosiva, né? Talvez esse lobo russo, né? Não é o lobo da estepe alemã, mas é o lobo da estepe russa. Impetuoso, apaixonado, que vive esses conflitos no seu sentido mais amplo e mais profundo. Ele diz assim: Alyosha, Deus criou o homem muito vasto. Eu, se fosse Deus, teria criado ele um pouquinho mais estreito. Genial, né? Então, na verdade, né, quer dizer, definir quanto nós somos é impossível. Porque nós somos todas as possibilidades daquilo que o ser humano é possível. Ou seja, de tudo. Né? Então, nesse sentido, né, essa frase que você traz aqui do Hermann Hesse, que é um livro que tem segue muito a tradição alemã, né, do livro de formação, né, do Bildungsroman, né, do romance de formação, que é uma coisa inaugurada lá por Goethe. Na passagem do 18 para o 19. E, aliás, essa frase que você trouxe evoca um diálogo entre Fausto e Mefistófeles, né, no famoso Fausto do Goethe, quando, ingenuamente, o Fausto chega para o Mefistófeles e fala assim: eu me vejo como 2. E o Mefistófeles, que não é bobo nem nada, afinal de contas, o diabo é diabo não porque é esperto, mas de velho, né? Ele diz assim: só 2? Só 2? Não. Né? Então, efetivamente, quer dizer, o que está dentro de nós? Né? Quer dizer, acho que dentro de nós está o lobo, está a águia, está o elefante, está a baleia, tá o rato, a cobra, a serpente, o lagarto. Todo o cosmos, todo o universo está dentro dessa coisa indefinível, inabarcável, que a gente chama de alma humana. Né? E dentro dessa questão, quer dizer, tomar consciência dessa pluralidade, né? dessa universalidade interior, ela é fundamental no processo de autoconhecimento. Né? Porque só efetivamente a gente reconhecendo que Deus e o diabo, mais uma vez citando Dostoiévski, né, travam uma luta e no meio dessa luta, né, a gente tem exércitos dos mais diversos, né, anjos e demônios combatendo, né, de um lado e para o outro, e a gente às vezes tomando partido de um lado, às vezes tomando partido do outro. Esse é o drama da existência humana. É isso que nós somos. Nós somos nós somos 1000, nós somos 1 milhão. Né? Até um pouco parafraseando aqui o Primo Levi, né? Que é aquele grande escritor italiano que fala justamente de 1/100 mil, né? Que nos caracteriza efetivamente dessa multiplicidade. A gente nunca sabe o que pode sair lá de dentro da nossa alma, do nosso coração. E se a gente
tem isso em mente, ou seja, de que nós temos uma multidão dentro de nós, nós talvez não nos surpreendamos tanto diante das nossas atitudes frente a situações desconhecidas, frente a reações inesperadas e assim por diante, né? Quer dizer, eu acho que a gente, fazendo esse mergulho, que justamente é o que propõe o Hermann Hesse através desse livro O Lobo da Estepe, que é justamente a formação como um mergulho no interior e a partir das circunstâncias, das situações da vida, porque a gente também só se conhece conhecendo o outro e conhecendo o mundo, a gente pode, aos poucos, ir conhecendo todo esse zoológico que existe dentro de nós, né? E aprender a lidar com esses bichos, né? Aprender a lidar com as nossas paixões, aprender a lidar com os nossos impulsos, com as nossas... Porque a gente também, às vezes, é um pouco mula, né? Então, a gente empaca. Então, a gente, conhecendo os bichos todos que estão dentro de nós, a gente talvez consiga ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais humano, né? Domesticar os bichos, não dominar, porque isso não é possível, né? A gente domestica os bichos, aprende com eles e, ao mesmo tempo, consegue estabelecer uma relação de forma que a gente seja mais humano, lidando com eles para o nosso bem e principalmente pelo bem do próximo. Com certeza. É curioso, você citou Goethe. Goethe é inclusive um personagem do Lobo da Estepe. Existe aí um certo dilema entre Harry Haller e Goethe na narrativa, que é muito interessante. Mas para a gente fechar, Dante, para a gente se encaminhar para o final do nosso papo, porque é um papo extremamente denso e se deixar a gente vai passar o dia aqui falando, nesse mesmo livro, O Lobo da Estepe, um pouco antes dessa passagem cujo excerto eu li, quando se fala sobre essa dubiedade da personagem de ser meio homem, meio lobo, existe uma outra passagem que diz o seguinte: quando há dois inimigos mortais no mesmo sangue, na mesma alma, então a vida é uma desgraça. Aí eu fico pensando, né? Eu me pego pensando nisso que você disse agora. Se na verdade somos nenhum, 100 mil, 1 milhão, e aí eu acho que é Luiz de Pirandello, se eu não me engano, que tem um livro, verdade, né? Do Pirandello, eu confundi com o Primo Levi. Pirandello, se eu não me engano, tem um livro que chama nenhum e 100 mil, tá né? Tá vendo? Você falando tanto do Divino Dante, Guru Dante, assim por diante, e se não fosse você aqui, Ricardo, eu teria passado uma informação equivocada. Eu não vou ser prepotente para dizer que estou me divinizando com a sua presença, mas eu diria que minha biblioteca é vasta também, viu, Dante? É verdade, não é o Primo Levi, não. É o Pirandello. É o Pirandello, exatamente. Mas enfim, meu intuito não foi nem corrigi-lo, mas é porque eu lembrei disso, porque em cima do que você está falando, se Hermann Hesse coloca que dois inimigos mortais no mesmo sangue podem tornar a vida uma desgraça, eu fico pensando, 100 mil pessoas dentro da gente, sejam animais, sejam homens, sejam mulheres, sejam crianças, sejam idosos, não importa, mas sendo muitos aqueles que nos habitam, não seria esquizofrênico, Dante, viver desse jeito? Como é que a gente consegue lidar com todo esse tanto de gente dentro da gente, mestre? De fato, eu acho que pode ser uma desgraça e pode ser uma graça. Depende da maneira como você, como eu comentava há pouco, né? Como você lida. Porque isso é uma verdade, tá? Isso é um fato, é uma constatação. Nós não somos um bloco monolítico, né? Nós não somos um produto de programação totalmente organizado, padronizado, formalizado. Nós somos um conjunto de conflitos e contradições. A vida humana é um drama. Viver é dramático. Agora, quando eu chamo drama, eu não estou querendo dizer necessariamente como algo negativo, tá? Porque toda narrativa, por exemplo, é um drama. Né? É um drama que cria tensões. Se não há tensão, não há narrativa. Então, assim, a vida, ela, no seu desenrolar, do ponto de vista biológico, psicológico, existencial, ela é uma experiência de conflitos, uma experiência de contradições. Isso pode ser uma desgraça, de fato, se a gente não saber como lidar com isso. Mas pode ser também uma graça. Ou seja, pode ser engraçado. E é por isso que a gente tem dramas trágicos e a gente tem dramas cômicos. Então, efetivamente, o grande desafio não é aceitar isso já
pressupondo que seja uma desgraça, né? E de que, portanto, a vida necessariamente vai ser uma desgraça, porque, como eu dizia, isso é uma constatação. Nós somos essa multidão dentro de nós, forças conflitantes, às vezes opostas. Agora você está falando disso e me lembrando, trazendo do Hermann Hesse, estou lembrando até de um personagem bem contemporâneo que é o Harry Potter, né? Ele vive essa contradição, né? Porque, em certa forma, tudo aquilo que é o Voldemort também está dentro dele. E isso é um conflito que ele tem que saber lidar, né? E o que ele faz? Ele tenta usar esse poder que vem das trevas, né, em benefício da luz, em benefício do bem, em benefício daquilo que faz bem aos outros e a ele próprio. Né? Então, eu acho que fazer da vida, que é um drama, uma desgraça, uma graça, depende fundamentalmente de nós. E como é que a gente pode fazer para estar preparado, melhor preparado, para tomar esse drama e dar um bom fim a ele? Através da consciência, né? Através desse autoconhecimento, cuja literatura é, na minha maneira de entender, um grande caminho, uma grande oportunidade. Lendo livros como esse que você acabou de trazer, do Hermann Hesse, do Dostoiévski, de todos esses que a gente vai citando aqui, inúmeros, né, no Leia a Bula, no Laboratório de Leitura, assim por diante, a gente vai percebendo como a gente tem um patrimônio gigantesco que nos ajuda nesse processo de autoconhecimento e de tomada de decisões diante dos dilemas e das questões internas, dos conflitos que a gente vive, para, entre lobos, mulas, homens e pássaros, a gente tentar, no meio desse zoológico todo, né, transformar a vida, que é um drama, numa coisa engraçada e não numa desgraça. Com certeza. Dante, você já ouviu falar na literatura como remédio? Me soa. É do Primo Levi, né? Não à toa este homem que acaba de falar escreveu a literatura como remédio, porque, para mim, pelo menos, um bate-papo como esse, em torno da literatura, de reflexões tão profundas quanto essas que a gente fez, não só hoje, mas ao longo da temporada do Leia a Bula, da segunda temporada, é que eu estou convencido que só a literatura vai curar a minha esquizofrenia, mestre Dante. Foi um prazer ouvi-lo. Mais uma vez, muito obrigado pelos seus ensinamentos e até a próxima. Eu que agradeço, Ricardo, e agradeço também a sua correção. Muito obrigado. Imagina, foi uma oportunidade para mim de mostrar que eu tô me esforçando para chegar aos seus pés. Tá indo muito bem. Dante, um grande abraço, meu amigo. Outro pra você, até mais. Tchau, tchau. Fiquei tão emocionado aqui, corrigindo meu mestre, pô, para com isso. Este foi mais um episódio da segunda temporada do Leia a Bula, um podcast com Dante Gallier e comigo, Ricardo Mitucci. Leia a Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma nesta segunda temporada, produzido pela Toca Livros. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!